Era uma noite fria de inverno, e a pequena cidade de São Gabriel estava coberta por uma névoa espessa. As ruas, desertas e silenciosas, pareciam guardiãs de segredos antigos. No coração da cidade, uma velha mansão vitoriana permanecia abandonada há décadas, conhecida pelos moradores como a Casa dos Espelhos. Diziam que o último proprietário, um colecionador excêntrico chamado Sr. Elias, havia desaparecido misteriosamente junto com sua esposa, deixando para trás uma coleção de espelhos antigos que refletiam algo mais do que apenas imagens. A jovem jornalista Clara, sempre cética quanto a histórias de terror, decidiu investigar os rumores. Fascinada por mistérios e determinada a encontrar a verdade por trás das lendas locais, ela entrou em contato com um dos poucos habitantes que se lembrava do Sr. Elias. O velho Alfredo, com seus olhos cansados e voz rouca, contou a Clara uma história que fez seu sangue gelar. Sr. Elias era obcecado por espelhos, começou Alfredo. Ele acreditava que os espelhos eram portais para outras dimensões, e que através deles, podia se comunicar com os mortos. Sua esposa, Maria, compartilhava dessa obsessão, até que algo deu terrivelmente errado. Uma noite, gritos ecoaram pela mansão, e ninguém os viu novamente. Desde então, a casa permanece vazia, e dizem que os espelhos estão amaldiçoados. Determinada a desvendar o mistério, Clara decidiu passar uma noite na mansão. Armada com uma câmera, um gravador de áudio e uma lanterna, ela entrou na casa ao cair da noite. O ar estava gelado, e o silêncio era quase ensurdecedor. As paredes eram adornadas com espelhos de todas as formas e tamanhos, cada um mais ornamentado que o outro. Clara começou a explorar, documentando tudo. À medida que avançava pelos corredores escuros, sentiu uma sensação crescente de ser observada. Sua lanterna tremeluzia, lançando sombras inquietantes nas paredes. De repente, um som perturbador ecoou pela casa, um sussurro suave e indistinto. Clara parou, tentando identificar a origem do som, mas parecia vir de todos os lados. Ela se aproximou de um grande espelho no salão principal, a moldura de ouro reluzindo à luz fraca. De repente, uma figura pálida apareceu no reflexo, uma mulher de olhos vazios e expressão de dor. Clara recuou, seu coração disparado. A figura desapareceu tão rapidamente quanto havia surgido, e Clara se perguntou se sua mente estava pregando peças. Decidida a continuar, ela subiu as escadas rangentes até o segundo andar. Os espelhos aqui eram ainda mais numerosos, cobrindo praticamente todas as paredes. No final do corredor, um grande espelho estava parcialmente coberto por um lençol branco. Clara sentiu uma atração inexplicável por ele, como se algo a estivesse chamando. Ao remover o lençol, o espelho revelou uma visão aterradora. O reflexo mostrava a sala como era décadas atrás, cheia de vida e luz. No centro, Sr. Elias e Maria dançavam, suas figuras translúcidas e etéreas. Clara observou, hipnotizada, até que os olhos de Maria se encontraram com os seus no espelho. A expressão de Maria mudou para puro terror, e ela começou a gritar silenciosamente, como se estivesse presa em uma prisão invisível. O espelho começou a vibrar, e uma força invisível arremessou Clara para trás. O impacto a deixou atordoada, mas ela conseguiu se levantar, sentindo um frio gélido ao seu redor. As paredes pareciam fechar-se sobre ela, e os sussurros tornaram-se gritos de agonia. Desesperada, Clara tentou sair do quarto, mas a porta estava trancada. De repente, todos os espelhos da casa começaram a refletir cenas de horror, pessoas presas, gritando por ajuda, suas almas atormentadas. Clara viu o Sr. Elias e Maria em todos os reflexos, suas figuras deformadas pelo sofrimento. Com as mãos tremendo, ela pegou seu gravador e começou a recitar uma oração, na esperança de apaziguar os espíritos. Aos poucos, os gritos diminuíram, e os espelhos voltaram ao normal. A porta se abriu, e Clara saiu correndo da mansão, sentindo-se exausta e abalada. Ao revisar suas gravações, ela encontrou evidências perturbadoras, vozes sussurrando, imagens distorcidas e, mais assustador de tudo, os rostos de Elias e Maria, olhando diretamente para a câmera. Clara publicou sua reportagem, mas nunca mais foi a mesma.
A experiência na Casa dos Espelhos deixou cicatrizes profundas, e ela sabia que havia tocado em algo além da compreensão humana. A mansão permaneceu abandonada, um monumento silencioso ao poder do desconhecido e ao perigo de olhar além do reflexo. Numa região isolada do interior do Brasil, longe do alcance da tecnologia e do olhar urbano, existia uma antiga fazenda conhecida como Fazenda dos Horrores. Reza a lenda que, há mais de um século, a propriedade era habitada por uma família rica, os Montanari, que desapareceram misteriosamente, deixando para trás apenas um diário manuscrito e uma série de eventos inexplicáveis. A história começa com Joaquim, um jovem historiador fascinado por relatos de desaparecimentos e eventos paranormais. Joaquim soube da fazenda através de um artigo antigo e, movido pela curiosidade, decidiu investigar. Ele acreditava que, ao desvendar os segredos da Fazenda dos Horrores, poderia obter reconhecimento acadêmico e, quem sabe, lançar um livro best-seller. Ao chegar à pequena cidade próxima à fazenda, Joaquim foi recebido com olhares desconfiados. Os moradores locais evitavam falar sobre a fazenda, mas ele conseguiu encontrar uma senhora idosa, Dona Cecília, que concordou em contar o que sabia. Os Montanari eram conhecidos por sua hospitalidade e generosidade, começou Dona Cecília, com os olhos fixos no passado. Mas, certo dia, um estranho chegou à fazenda. Ele era um homem alto, com um olhar vazio e uma presença inquietante. Depois de sua visita, coisas terríveis começaram a acontecer. Animais apareciam mortos, gritos eram ouvidos à noite, e, então, um a um, os membros da família começaram a desaparecer. O último a sumir foi o patriarca, Sr. Montanari, que deixou para trás um diário perturbador. Joaquim, determinado a descobrir a verdade, pediu o diário emprestado. As páginas amareladas estavam repletas de descrições de eventos sobrenaturais, sombras que se moviam sozinhas, portas que batiam sem vento, e uma presença constante que parecia observar a família. A última entrada do diário era uma súplica desesperada por ajuda, acompanhada por um desenho grotesco de um ser demoníaco. Com o diário em mãos, Joaquim decidiu passar uma noite na fazenda. Ele preparou seus equipamentos, câmeras de visão noturna, gravadores de áudio e sensores de movimento. Ao anoitecer, ele entrou na casa principal, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. O ar estava pesado, e o silêncio era profundo, como se o próprio tempo tivesse parado. A primeira hora passou sem incidentes. Joaquim revisava as anotações do diário quando ouviu um som abafado vindo do andar de cima. Ele subiu as escadas rangentes, seu coração batendo acelerado. No corredor escuro, ele viu uma porta entreaberta. Ao se aproximar, viu algo que o fez parar, uma sombra movia-se atrás da porta, mas não havia ninguém lá. Joaquim entrou no quarto, sentindo uma presença gelada ao seu redor. Ele instalou uma câmera e começou a fazer perguntas em voz alta, na esperança de captar alguma resposta. O gravador de áudio começou a chiar, e uma voz fraca e distante respondeu: "Ajude-nos." Era a voz do Sr. Montanari. De repente, a temperatura caiu drasticamente, e Joaquim viu sua respiração condensar no ar. As paredes começaram a tremer, e um barulho ensurdecedor de passos ecoou pela casa. Desesperado, Joaquim correu para o corredor, mas foi confrontado por uma figura espectral, um homem alto, com olhos vazios e um sorriso macabro, o mesmo descrito no diário. O espírito avançou, e Joaquim sentiu uma dor intensa em sua cabeça, como se algo tentasse invadir sua mente. Com todas as suas forças, ele conseguiu recitar uma oração que sua avó lhe ensinara quando era criança. A figura hesitou, e a dor diminuiu. Aproveitando o momento, Joaquim correu para fora da casa, sentindo o chão tremer sob seus pés. Ao sair, ele ouviu um último grito de desespero vindo da casa. Ele olhou para trás e viu a estrutura desmoronar, como se uma força invisível a estivesse destruindo. A fazenda estava sendo consumida por uma escuridão que parecia vir de outro mundo. Joaquim voltou à cidade, abalado e exausto. Ele entregou o diário a Dona Cecília, que o guardou com reverência. Quando revisou suas gravações, encontrou evidências perturbadoras, vozes sussurrando, sombras se movendo e a figura do homem alto, capturada pela câmera.
Ele sabia que havia tocado em algo além da compreensão humana. A experiência na Fazenda dos Horrores mudou Joaquim para sempre. Ele publicou suas descobertas, alertando outros sobre os perigos de mexer com o sobrenatural. Sua história virou um best-seller, mas ele nunca mais voltou a investigar casos paranormais. A fazenda, agora em ruínas, permaneceu como um lembrete sombrio do poder do desconhecido e da maldição que assombra aqueles que ousam desafiar suas fronteiras. Há muitos anos, na pacata cidade de Santa Cruz do Sul, existia um local que todos evitavam: o Sítio do Medo. Diziam que o sítio era amaldiçoado, um lugar onde a escuridão reinava e a sanidade era testada. A história que você vai ouvir agora é a de Carlos, um cético convicto, que decidiu desafiar as superstições e acabou descobrindo que algumas lendas são mais reais do que podemos imaginar. Carlos era um jornalista investigativo renomado, conhecido por desmascarar fraudes e expor a verdade. Quando ouviu falar do Sítio do Medo, viu uma oportunidade perfeita para mais uma de suas reportagens reveladoras. Ignorando os avisos dos moradores locais, ele se preparou para passar uma noite no sítio, determinado a provar que as histórias de assombrações não passavam de mitos. Ao cair da noite, Carlos chegou ao sítio, um lugar isolado e cercado por uma floresta densa. A casa principal estava em ruínas, com janelas quebradas e paredes cobertas de musgo. Ele montou seu equipamento, câmeras de visão noturna, gravadores de áudio e sensores de movimento. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som distante de corujas. Carlos começou sua investigação na casa principal. O ar estava pesado, e a sensação de ser observado era constante. Ele revisava documentos antigos encontrados na casa, registros de uma família que havia desaparecido misteriosamente décadas atrás. A família Martins era composta por um casal e 2 filhos pequenos. As últimas anotações no diário da mãe, Dona Helena, falavam sobre ruídos estranhos e pesadelos recorrentes que atormentavam a família. Enquanto Carlos lia o diário, ouviu um som de passos no andar de cima. Pegou sua lanterna e subiu as escadas rangentes. No corredor, viu uma porta ligeiramente aberta. Ao entrar no quarto, sentiu um frio intenso, como se a temperatura tivesse caído drasticamente. De repente, a porta se fechou com força, e ele ouviu sussurros indistintos ao seu redor. Carlos tentou abrir a porta, mas ela estava trancada. Os sussurros aumentaram, transformando-se em gritos aterrorizantes. Ele viu sombras se movendo nas paredes, formando figuras humanas que pareciam lutar para escapar de algo invisível. Desesperado, pegou seu gravador e começou a fazer perguntas, na esperança de captar alguma resposta. Uma voz fraca e angustiada respondeu: "Ajude-nos, ele está aqui." Carlos reconheceu a voz como a de Dona Helena, a mãe da família desaparecida. A figura de uma mulher começou a se materializar diante dele, sua expressão marcada pelo medo. Ela apontou para o canto do quarto, onde uma sombra mais densa parecia pulsar. A sombra tomou forma, revelando um homem alto com olhos negros e vazios, o queixo coberto por um sorriso macabro. Carlos tentou recuar, mas sentiu uma força invisível prendendo no lugar. O homem se aproximou, e Carlos sentiu uma dor intensa na cabeça, como se algo estivesse tentando invadir sua mente. Com todas as suas forças, Carlos conseguiu recitar uma oração que sua avó lhe ensinara quando criança. A figura hesitou e desapareceu, e a porta do quarto se abriu abruptamente. Carlos correu para fora, ofegante e em pânico. Ele sabia que precisava sair daquele lugar imediatamente. Ao revisar as gravações, Carlos encontrou evidências perturbadoras, vozes sussurrando, gritos de desespero e a figura do homem capturada pela câmera. Ele sabia que o que havia experienciado era real. A presença maléfica no sítio era mais forte do que ele poderia imaginar, e a família Martins ainda estava presa naquele lugar, atormentada pela entidade que os havia consumido. Carlos publicou sua reportagem, alertando outros sobre os perigos do Sítio do Medo. A história chocou a cidade e atraiu a atenção de investigadores paranormais de todo o país. No entanto, Carlos nunca mais foi o mesmo. A experiência o deixou marcado, e ele abandonou o jornalismo investigativo, dedicando-se a estudar o sobrenatural. O Sítio do Medo,
agora evitado por todos, permanece como um lembrete sombrio do poder do desconhecido. As sombras que se movem entre as árvores e os gritos que ecoam à noite são testemunhas silenciosas de uma maldição que nunca será quebrada. Obrigado por assistirem a este relato assustador. Se gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos de arrepiar. Até a próxima, e lembre-se, nem todas as histórias são apenas lendas.